Olá, eu sou a Cristina, você está no Relivrando e dando continuidade aqui ao meu projeto pessoal de ler livros e autores de vários países, aliás, de todos os países do mundo. Hoje eu trouxe para vocês duas autoras portuguesas. Se você não sabe do que eu estou falando, que você acabou de cair neste canal aqui de paraquedas, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para o projeto todo, né? Tem uma playlist para vocês se interarem do que eu estou falando, tá bom? E se vocês então chegaram agora e não são inscritos, aproveitem para se inscrever, cliquem no sininho, assim vocês podem receber notificação dos vídeos que saem todos os sábados pela manhã. E se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueçam de dar um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. Eu vou deixar na tela a capa dos dois livros que eu li, porque eu li em e-book, então fica mais fácil para conversar com vocês vendo a capa na tela. O primeiro livro é A Sibila, da Augustina Bessa Luiz, e o segundo é Nas Tuas Mãos, da Inês Pedrosa. Bom, vamos começar com esse da Sibila. Eu fiz algumas anotações porque já faz um tempo que eu li, então eu já não lembrava de algumas coisas, eu tive que anotar, tá bom, gente? Mas tá tudo certo, espero que vocês não se incomodem com isso, né? Bom, a Augustina nasceu no Porto, né, em Portugal, e viveu de 1922 a 2019. Ela escreveu alguns livros e esse A Sibila é um dos livros mais conhecidos dela. Ela é uma autora que foi premiada em Portugal, ganhou vários prêmios. Esse livro foi escrito em 1954, 53, 54, e ele é considerado assim um desbravador, né? Um livro à frente do seu tempo, tá? Bom, do que se trata esse livro aí? A Augustina é uma das primeiras escritoras portuguesas a escrever sobre as mulheres da zona rural de Portugal, né? Então essas mulheres rústicas, né? Porque aparentemente os livros que eram escritos em Portugal sobre essas áreas rurais tinham sempre como protagonista os homens. E as mulheres ou eram coadjuvantes ou às vezes nem apareciam na história. Quando apareciam era só tipo um enfeite na história, nada de peso, nada relevante. E aparentemente o que a Augustina fez foi inverter a história, inverter os papéis, dar o protagonismo para as mulheres e colocar os homens para segundo plano. A autora vai contar a história dessa família, da família da Quina, e começando ali nos pais. Então ela conta a história dos pais, da irmã, da própria Quina, né, Quina Sibila, e vai contando como essas coisas vão crescendo, né, como essas meninas vão crescendo, como as relações familiares vão se desenvolvendo, o que vai acontecer com a propriedade, o que vai acontecer com a própria família, com as relações exteriores, né, com as pessoas exteriores a essa família, da própria Quina se relacionando com o resto da comunidade. Vai nascer a Germa, né? Vocês depois, se quiserem ler o livro, vão descobrir. A Germa é uma menina que muda a vida da Quina, né? Que cresce nessa zona rural e que em um dado momento vai para a cidade e depois ela retorna. E é aí que ela vai confrontar, né? Fazer essa confrontação da zona rural com a zona urbana, né? Das duas culturas, né? Dentro aí do romance, tá? Bom, e é isso, ela vai dar esse protagonismo para as mulheres e vai deixar os homens sempre em segundo plano. E eu vou confessar para vocês, né, que falando de todas essas relações familiares, relações de negócio, relações de amizade, né, da própria Quina, né, sendo uma Sibila, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, esse romance não me convenceu. Eu achei que a narrativa foi arrastada, e os personagens, principalmente, bom, não foram só as mulheres não, acho que todos os personagens, no geral, não me convenceram. Porque olha só, ao inverter os papéis, né, dar o protagonismo para as mulheres e dar
e deixar os homens em segundo plano, eu acho, na minha opinião, e gente, isso é super pessoal, eu sei de pessoas que adoraram esse texto, adoraram essa novela, mas não é o meu caso, né? Essa novela não, esse romance, né? Mas não é o meu caso, tá? Então isso aqui é uma análise muito pessoal. Eu acho que ao inverter os papéis, a autora pesou muito a mão. Então assim, ela tirou o protagonismo dos homens, mas não foi só isso que ela fez, né? Não foi só dar o protagonismo para as mulheres, foi converter os homens em perfeitos monstros. E quando eles não eram monstros, eles eram idiotas. Então todos os homens, sem exceção, tinham algum defeito de comportamento, algum distúrbio de caráter, alguma coisa errada. E não era pouca coisa, né? E no caso das mulheres, não. Todas as vezes que as mulheres tinham algum problema, algum defeito, algum distúrbio, algum desvio, sempre era uma coisa justificável dentro do contexto, que geralmente, né, era causado por um homem, né? Então assim, isso não me agradou. Isso foi a mão muito pesada, me cheirou a militância, ainda que o livro tenha sido escrito em 1954, né? E eu não gostei mesmo, tá? Isso me desagradou. Além de tudo, a personagem principal, a Quina, não me convenceu como Sibila, porque Sibila seriam aquelas mulheres que têm o poder de prever o futuro, né, de conhecer o que vai acontecer no futuro. Não chega a ser uma bruxa, mas é aquela mulher que pode mudar as coisas que acontecem ao seu redor, uma vez que elas conseguem prever o futuro, né? Então assim, a Quina não me convenceu como Sibila, porque a autora, de novo, pesou a mão no contexto místico. Ela tentou contextualizar essa personagem com características místicas, mas essas características não se realizaram. Então ficou só na teoria e não houve prática. Eu não vi a Quina sendo uma Sibila. Das poucas vezes que isso aconteceu, às vezes não me convenceram. Além de tudo, a protagonista, Quina, sendo uma Sibila, ela teria o poder de profetizar, de conhecer o futuro e com isso mudar, né, as pessoas que estão ao redor, os acontecimentos ao redor dela. Bom, essa é a teoria, só que de fato eu não senti isso. Eu senti que a autora falou muito sobre isso, tentou colocar uma aura meio mística na coisa, mas na hora da realização ficou a desejar. Aliás, se o subtítulo não houvesse, né, se fosse só Quina, ou se, sei lá, qualquer outro título de livro que não fosse a Sibila, para mim não ia fazer diferença nenhuma, tá? Porque realmente não fez diferença no livro inteiro. E outra coisa que me incomodou é que antes da metade do livro eu já tinha uma ideia, que no final acabou se concretizando, de como a protagonista iria terminar, de como o livro iria terminar. Então assim, né, de novo, há pessoas que gostam, né, os livros estão aí para todos os gostos, as histórias estão aí para todos os gostos, mas não caiu no meu gosto, tá? Eu realmente não me empolguei com esse livro, não gostei dessa história, tá? E não gostei do jeito que ela escreve, achei muito enrolado, gente. Nossa, assim, a história não se desenvolve, sabe? Então, não me agradou, não. Já o outro livro é diferente. Nas Tuas Mãos foi escrito pela Inês Pedrosa, essa escritora portuguesa, que ainda é viva, ela tem 59 anos, ela escreveu em 1997, esse livro dividido em 3 partes, e que eu comecei a ler a primeira parte e não estava gostando do rumo que a história estava tomando. Não sei, não me agradou o começo. Acho que eu já fui com um pouquinho de prevenção, né? Devido à minha experiência anterior aí com a Sibila. Mas aí, de repente, a história muda, ela cresce, né? A história da Jenny,
ou Jennifer, né, que é a protagonista, cresce, né? Ela se passa durante 1935, ela começa em 1935 e se passa durante o regime do ditador Salazar. A Jennifer se casa, ela se casa com o Antônio. A Jennifer pertence a uma família que tem um certo nível social, eles têm dinheiro, né? E o Antônio se casa meio para dar o golpe mesmo, o golpe do baú, né? E aí, de repente, a Jennifer se vê num relacionamento triangular, né? Num triângulo amoroso em que foi colocado o Pedro, tá? Bom, e aí a história se desenrola, né, nessa primeira parte, contando a vida dessa mulher com esses homens, com a família, né? E como que ela se relaciona dentro desse contexto, né? Do contexto do país, do contexto do casamento, do contexto da família, do contexto pessoal, o que acontece com ela, né? É uma personagem incrível, eu amei essa personagem da primeira parte. Aí na segunda parte, a gente vai conhecer a Camila, 30 anos depois, que é filha dessa mulher da primeira parte, tá? E a Camila é uma fotojornalista e ela tira fotografias e documenta revoluções, né, ao redor do mundo, tá? E ela mesma tem esse pensamento revolucionário, inclusive em relação aos relacionamentos, tá? Então vai contar um pouco da vida dela e a relação dela com a mãe, certo? Dentro desse mundo que a mãe criou, dentro e fora, né? O próprio mundo criado pela Camila. Na terceira parte, a gente vai conhecer a Natália, que é a neta e a filha, né? Ela é filha da Camila, da segunda parte. Aliás, nessa segunda parte, a Camila, conforme vai contando a sua história, ela vai cimentando o caminho para o surgimento da história da Natália, tá? Bom, aí surge a Natália e a gente vai ver que ela é uma garota que transita entre esses dois mundos, da mãe e da avó, né? Ela é uma arquiteta e, bom, não vou contar os detalhes porque realmente os detalhes são muito interessantes. A gente vai descobrindo conforme elas vão contando as suas próprias histórias. Então vejam, esse é um livro em que as mulheres são protagonistas, tá? Os homens ficam para segundo plano. Eles têm uma participação assim bem pífia na história. Realmente o forte são as mulheres, mas em nenhum momento a coisa ficou degringolada, muito pelo contrário, ficou tudo muito palpável, né? Eu consegui visualizar aquilo de uma maneira muito concreta, aquelas relações, aqueles momentos de vida, o desenvolvimento do caráter de cada uma das três mulheres, do modo de vida, das profissões, do relacionamento em família. Foi muito interessante. Nós estamos falando de um relacionamento, né, de uma vida que começou lá em 1935, tá? E levou 45, 50 anos, né? Até um pouquinho mais, talvez até chegar ao final da história. Então, é longo, né? E passou aí por um período bastante conturbado da própria história de Portugal, né? Um regime ditatorial, né? Em que as coisas, muitas coisas eram proibidas, muitas coisas não podiam acontecer, as pessoas eram presas, né? Então, mesmo assim, o livro foi muito bom, convenceu, a narrativa é gostosa, é gostoso de ler, as personagens são uma delícia, principalmente a primeira personagem, a Jennifer. Então assim, completamente diferente, foi outra experiência. Inclusive eu leria outro livro da Inês Pedrosa, tá? E recomendo, né, dentro desses dois aqui, se eu pudesse recomendar vocês, eu recomendaria esse segundo. Tá bom? Como eu gosto sempre de começar com as más notícias e depois trazer as boas notícias, eu comecei com um que eu não gostei e terminei com um livro que eu gostei bastante e recomendando para vocês, tá bom? Então esses foram os dois livros que eu trouxe representando Portugal, duas mulheres, tá?
E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem um joinha. E é isso. Uma excelente semana para vocês.